O pior dado, aquele que realmente é o último prego no caixão e que, na minha opinião, acaba com o Lula e com o PT, não só esse governo, mas de agora em diante, acaba com a esquerda, o diretor da Quest guardou para soltar, para falar ao vivo numa entrevista para Globo. Se antes eles já estavam preocupados, o alerta já estava tocando em mais alto volume, agora, depois dessa pesquisa de hoje, dos resultados dessa pesquisa, eles estão correndo desesperados para todos os lados, sem saber o que fazer. Justamente tudo isso no dia que sai a pior pesquisa do Lula. Olha, dentre todos os problemas que esse governo tem que enfrentar, que o Lula tem que enfrentar, e olha, é um governo que só tem problemas, a criminalidade está aumentando, os diplomatas chineses exigiram que a Janja não participe das reuniões mais. A Janja está gastando R$4.000 por hora. E lembrando, a Janja está com uma reprovação hoje de 60%. Nunca uma primeira-dama teve tamanha reprovação. É um verdadeiro escândalo no Supremo Tribunal Federal. 2 assessores do gabinete do ministro Flávio Dino estão sendo acusados de uma possível atuação criminosa para favorecer justamente um aliado político. Mais um vídeo bombástico envolvendo as maiores figuras da política nacional brasileira. Pois grande tem sido o confronto entre os deputados e senadores da direita contra esse sistema corrupto instalado há anos na nação. Sistema esse que envolve a velha mídia, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. E com isso, a política do país vive uma crise sem precedentes, gerando revolta e tristeza na população. Pois como as Sagradas Escrituras diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Porém, nós sabemos que esta guerra não é só física, mas também espiritual. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, portanto já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um vídeo importantíssimo envolvendo a política do território nacional brasileiro. Confira. Se você acha que o resultado da pesquisa da Quest, que saiu ontem sobre o Lula, tá ruim, então você tem que assistir esse vídeo. O pior dado, aquele que realmente é o último prego no caixão e que, na minha opinião, acaba com o Lula e com o PT, não só esse governo, mas de agora em diante, acaba com a esquerda, foi um dado que o diretor da Quest guardou para soltar, para falar ao vivo numa entrevista para Globo, um painel de debates da Globo. E você vai entender por que, eu entendi, por que ele deixou para falar isso de forma exclusiva, porque esse dado acaba com a esquerda no Brasil. A principal bandeira deles não consegue mais votos. Dá uma olhada. Perguntou para os brasileiros de maneira direta qual programa do governo tem impacto positivo na sua vida, tá? 33% dizem que nenhum dos programas tem impacto. 20% dizem que o Bolsa Família tem impacto. 10% dizem que o imposto de renda vai ter impacto. O Farmácia Popular 9%, Minha Casa Minha Vida 9%, o PED 67%, o Saque Aniversário 4%, Desenrola 3%, Acredito 2%, o Crédito Trabalhador 2% e o Gás para Todos 1%. Ou seja, Merval, 67% dos brasileiros afirmam que algum programa do governo impacta positivamente a sua vida, ok? Ok. No entanto, 56% avaliam o governo de maneira negativa. Como é que explica? Como é que, por um lado, quase 70% dizem que os programas geram impactos positivos na sua vida e, por outro lado, está crescendo a desaprovação? Você já deu a resposta na outra vez. Não tem mais gratidão automática. E aí, André, olha o que a gente apurou exatamente pelo diálogo que nós dois fizemos na última vez aqui no Estúdio I. Nós perguntamos diretamente para os brasileiros. Em janeiro, nós dois formulamos essa hipótese. Olha como esse dado aparece. Eu vou pedir a nossa produção para colocar essa informação. 51% dos brasileiros afirmam que programas sociais são direitos, que ninguém vai tirar esse direito deles. Sabe o que isso quer dizer? Que 51% das pessoas que recebem programas sociais, elas se tornaram, vamos supor assim, elas acham que é direito, qual que é a palavra? Acomodadas, entendeu? Elas já acham que é um direito delas, que isso nunca vai ser tirado, ou seja, não importa quem seja o presidente. Contra 42% que vão dizer que não tem direito, ok? Desculpa, que os programas não são direitos, podem ser retirados. Então, existe ali uma divisão, embora a maioria concorde com a tese de que é direito, não é mais um benefício que merece retribuição automática. Agora, quer ver como isso se agrava?
E aí, André, eu não posso vir pro Estúdio I sem dado exclusivo. Não. Então, Nem Merval Imortal te libera na porta da próxima vez, como hoje. eu sei que hoje ele me liberou na porta por causa desse dado. Isso. A gente fez uma outra pergunta para os brasileiros e Esse é o dado que o chamou a resultado é ainda mais impressionante. Para ajudar a entender por que os programas que geram impacto não geram aprovação. Pode rodar, por favor. Você tem medo de perder benefício se o Lula deixar de ser presidente? 70% diz que não. Ou seja, isso já foi o tema de campanha presidencial. Exato. Vai acabar a Bolsa Família. Sempre foi uma das principais bandeiras das campanhas da esquerda. Se Lula perder, e funcionou naquela época. Ou seja, nós estamos vivendo, Sadi, a era em que o eleitor vê o que o governo faz como uma obrigação e não como algo que merece retribuição política e eleitoral. Essa mudança me parece fundamental como mecanismo causal da explicação de uma diferença na política brasileira. Então vamos lá, mostrando de novo aqui pra vocês, olha o dado. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele controle que o PT tinha através dos programas sociais, ele já não tem mais. E é só isso que o PT tem e que a esquerda tem. Eles não conseguem melhorar a economia, a prosperidade, eles não conseguem melhorar a indústria, o agro. A única coisa que eles conseguem é manter o povo na miséria, fazer programa social para controlar o voto dessas pessoas. Só que eles perderam essas rédeas. E aí, o Sidônio tá no desespero. Coitado do Sidônio, gente. O Sidônio tá no desespero. Por quê? Olha isso aqui. As aparições do Lula têm melhorado ou piorado a percepção que você tem sobre ele. A principal arma que o Sidônio quer usar é, presta atenção, divulgação de programas assistencialistas e pediu para que o Lula dê muita entrevista e fale muito em palcos, né, em eventos. Só que o problema é que quanto mais o Lula fala, menor fica a aprovação dele. 31% acha que quando ele fala, melhora, e 50% acredita que quando o Lula aparece, as pessoas... a aprovação dele piora. Ou seja, Lula é um dos primeiros presidentes da história que toda vez que ele aparece, ele perde apoio. E aí, essa pesquisa mostrou também que o coitado do Sidônio tá apanhando, coitado. Desde a troca de ministros, a comunicação do governo do Lula, né? Desde a troca do Sidônio, para 44% tá igual, para 21% piorou e apenas 19% acha que melhorou. Ou seja, entre igual e piorou, que é a esmagadora maioria, o Sidônio, que é esse meu amigo aqui, ó, não tá conseguindo melhorar. E eu vou falar, a culpa não é do Sidônio, gente. A culpa não é da comunicação, a culpa não é dos ministros. A culpa do que tá acontecendo... o Sidônio até falou um negócio que eu achei interessante, ó. Coitado dele. Ele tá apanhando tanto que ele soltou essa aqui, ó. Ministros têm responsabilidade por impopularidade de Lula, disse Sidônio. Não é Sidônio. A responsabilidade pela impopularidade do Lula é o Lula. E não tem ninguém que consiga fazer um milagre de pegar uma matéria como Lula, um objeto de divulgação tão podre, tão ruim, e melhorar. Não tem perfume, não tem laço, não tem roupa, não tem nada que consiga, não tem nem inteligência artificial que consiga fazer com que as pessoas escutem o Lula, vejam o Lula, e passem a gostar dele. Simplesmente não tem. Então a culpa não é do Sidônio, o Sidônio tem que ficar, o Lula não pode demitir o Sidônio, mas o X da questão desse vídeo é a principal bandeira da esquerda não traz mais votos. E sempre foi assistencialismo, não traz mais votos. Como é que a esquerda vai fazer agora, hein? Vai ser a pior eleição para a esquerda essa de 2026. Um abraço. Se antes eles já estavam preocupados, o alerta já estava tocando em mais alto volume, agora, depois dessa pesquisa de hoje, dos resultados dessa pesquisa, eles estão correndo desesperados para todos os lados, sem saber o que fazer. Está completando 3 meses que o Sidônio assumiu o esquema de propaganda do governo do Lula, né, na tentativa de melhorar a sua imagem e diminuir um pouco a sua desaprovação. E aí estavam todos esperando e na expectativa de que esse resultado da Quest fosse trazer melhores resultados. Afinal de contas, a Quest é reconhecida já por sempre tentar facilitar um pouco, né, amenizar um pouco a situação do PT e do Lula. Isso foi feito escancaradamente durante as eleições de 2022. Depositaram todas as suas esperanças nessa pesquisa, uma pesquisa extremamente extensa, com várias perguntas. O resultado dela saiu. Curiosamente, no dia que saiu o resultado dessa pesquisa, nós descobrimos que o Alexandre de Moraes está tentando agora prender o Bolsonaro de forma preventiva. E por quê? Eu vou te explicar. Bom, Lula está com uma rejeição que cresceu vertiginosamente, 7 pontos desde a última. Isso depois de 3 meses de Sidônio na comunicação. Lula agora praticamente está perdendo no Nordeste, um parte técnico, perdeu o apoio das mulheres, dos jovens, os católicos está pau a pau, das pessoas de baixa renda e dos negros. Ou seja, a base do Lula o abandonou. Como se isso não fosse ruim o bastante. Nós temos um número maior de pessoas que acreditam que o governo do Bolsonaro foi melhor que este governo do Lula. E aí nós temos essa pesquisa saindo esse resultado hoje, no mesmo dia, e é sempre assim, sempre que sai uma notícia muito ruim para esse governo, há mais um avanço autoritário contra a direita, contra o líder da direita, aquele que está na frente em todas as pesquisas de todas as instituições, os institutos de pesquisas até agora, que é o Bolsonaro. Em pesquisas ele está até 15 pontos à frente, pesquisas que ele vem até no primeiro turno. Mas tudo isso é apenas uma coincidência da nossa democracia relativa. E se você questionar essas coincidências e achar que há algum método por trás disso tudo para suprimir a direita, para impedir que o maior líder político do Brasil volte à presidência, então você é um antidemocrático e deverá ser preso. Inclusive, é o que o PGR agora vai ter que se posicionar. Se, a pedido de um petista, né, de uma vereadora do PT, ela diz que manifestações a pedido da anistia pode ser considerado um ato antidemocrático, incitação a golpe de Estado. Sim, a esquerda agora quer criminalizar manifestações pacíficas.
E o Alexandre de Moraes, ao invés de ter imediatamente arquivado um absurdo desse, não. Ele enviou para o PGR, Gonê, para que esse dê o parecer, em 18 de março. Curiosamente, apenas hoje, isso foi tornado público, com certeza foi vazado propositalmente, justamente para tentar diminuir o número de pessoas na Avenida Paulista. A intenção é fazer com que você tenha medo de se manifestar. Essa é a democracia que a gente vive hoje no Brasil. A manifestação que está protegida na nossa Constituição agora pode virar crime para defender a nossa democracia. E justamente tudo isso no dia que sai a pior pesquisa do Lula. Olha, tem saído muitas pesquisas com péssimos resultados do Lula, a gente sabe disso. Mas essa daqui, da Quest, que sempre tenta puxar sardinha pro PT, essa foi uma bomba. Porque nós estamos falando 3 meses de Sidônio, a divulgação de várias propostas populistas, pé de meia, a isenção do imposto de renda, gás gratuito, várias medidas populistas foram divulgadas, e ao invés de diminuir, a rejeição dele disparou. O que resta para esse pessoal? Agora, novas medidas populistas que vão afundar o Brasil ainda mais, aumentar ainda mais o rombo, né, das nossas contas, gastar ainda mais, porque eles vão ter que aumentar tributos, obviamente, mais impostos. O futuro não está nada bom para o nosso país, mas é aquilo que eu digo, Deus escreve certo por linhas tortas. E eu acredito piamente, a cada dia que passa, que este governo, o Lula ter voltado à presidência, é uma oportunidade para que todos os brasileiros entendam de uma vez por todas que nós temos que nos afastar da esquerda, que nunca mais um presidente, um governador, um prefeito de esquerda do PT deve ser reeleito, porque sempre leva a destruição, caos, miséria, ditadura, censura, que é o que a gente está vivendo hoje. Nós vamos passar por um período ruim, mas eu acredito que no futuro não muito distante as coisas vão começar a melhorar. Lembrando, vamos focar no Senado em 2026, porque apenas um Senado com coragem, realmente compromissado com o povo brasileiro, pode acabar com essa ditadura do judiciário, né, que agora quer criminalizar manifestações pacíficas. Dia 6 de abril, Avenida Paulista, às 14 horas. Vamos para as ruas, pessoal. A gente tem que ir. Essa vitória da anistia, ela vai causar um efeito dominó, uma reação em cadeia, que vai trazer muitas outras vitórias. Inclusive, nós temos a capacidade de, no Congresso, suspender esse julgamento, né, do Bolsonaro, do Ramagem, usando um artigo constitucional. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de um apoio maciço nas ruas, talvez como nunca foi feito antes. Mas agora sim, nós temos ali dispositivos claros para poder resgatar um pouco a nossa a sanidade jurídica nesse país. Um abraço. Dentre todos os problemas que esse governo tem que enfrentar, que o Lula tem que enfrentar, e olha, é um governo que só tem problemas. A criminalidade está aumentando, feminicídio, desmatamento, morte de Yanomami, recorde de dengue, desaprovação explodindo, aprovação desaparecendo completamente, o preço das coisas tudo aumentando, preço da gasolina. De todos esses problemas, tem um que eles não fazem a menor ideia de como resolver. Na verdade, eles não fazem a menor ideia de como resolver nenhum, mas tem um que realmente deixa eles desesperados. A primeira-dama. A Janja se tornou uma pedra no sapato do Lula e de todos do governo, que estão extremamente revoltados, indignados, mas ninguém tem coragem de falar diretamente com o Lula porque é a primeira-dama. A primeira-dama que quis se intrometer na questão da comunicação, né, do governo e acabou destruindo a aprovação do Lula. Aí entra o Sidônio, a primeira-dama ficou revoltada porque o Sidônio não quer deixar ela mais interferir. Mas não é nem esse o caso. Essa é a primeira-dama que mais gastou, que mais gasta e que mais viajou na história do Brasil democrático. E não trouxe nenhum resultado, muito pelo contrário. A China já pediu ordenou, para que ela não participe das reuniões. Preste atenção, gente. Os diplomatas chineses exigiram que a Janja não participe das reuniões mais. Teve ela xingando o Elon Musk, né, mandando ele se for em público, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí, a oposição, nós estamos cobrando uma transparência nos gastos da primeira-dama, porque é muito dinheiro. Pelos cálculos que já foram feitos, a Janja gasta R$4.000 por hora. É isso mesmo, meu amigo. Enquanto você não está conseguindo comprar os alimentos do dia a dia, pagar todos os seus boletos, a Janja está gastando R$4.000 por hora. Aí, o Estadão soltou essa aqui que eu achei maravilhoso. A tese Janja. A Advocacia Geral da União prepara um estudo sob medida para legitimar a atuação obscura da primeira-dama. Por que atuação obscura? Viagens que ninguém sabe para onde ela está indo, onde ela não demonstra agenda, ela vai uma semana antes para o Japão, não tem agenda nenhuma no Japão, mas é tudo gasto com o nosso dinheiro. A situação ficou tão absurda, tão alarmante. E lembrando, a Janja está com uma reprovação hoje de 60%. Nunca uma primeira-dama teve tamanha reprovação. Ela tem reprovação, inclusive, nos petistas, que não gostam dela. Aí o Lula estava lá, acho que no Vietnã, e ele está numa situação tão desconfortável que o Lula se viu obrigado a ter que falar sobre esse assunto, porque, sinceramente, é um assunto terrível. Então vamos ouvir o Lula aqui tentando disfarçar. E aqui ele comete uma gafe também. Olha, primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. Aliança global contra a fome e a pobreza, mas com nosso dinheiro, enquanto os alimentos aqui estão ficando cada vez mais caros, ela pode viajar para onde ela quiser, Lula. Só não pode ir com dinheiro público.
E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe, ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem. Então a Janja não precisa responder sobre os milhões e milhões de reais que ela está gastando do dinheiro público, inclusive com um gabinete paralelo, financiado com dinheiro público, sem ter cargo. Ela não precisa, é isso que está me falando. Não precisa ter transparência no dinheiro que ela está gastando. Aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade, sabe? Não precisa responder. A história vai julgar. Então e a Janja foi oficialmente me representando. Opa, aí foi tudo. Não tem como ela ir te representando, vou te explicar por quê, Lula. Você é o presidente do Brasil, talvez você não age, como nem tem cacife, tudo bem, devia estar preso. Mas querendo ou não, o sistema te colocou como presidente do Brasil. Para te representar tem que ser alguma figura pública com mandato, com cargo. Tem que ser o vice, presidente da casa, não a sua esposa. A sua esposa não tem cargo, ela não pode te representar. Não existe isso, você falou, mas é uma besteira, mas vamos lá. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá, e eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano, e é importante que a França esteja fazendo esse debate, é importante que você fale. A Bela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito, e se eu puder vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela, para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Esse ponto foi maravilhoso. O Lula acabou de ofender milhões e milhões de mulheres que gostam de ser donas de casa. Porque tem muita mulher que gosta de cuidar dos filhos, cuidar da família, o que é natural. E o Lula diminuiu o valor de milhões e milhões de mulheres que são donas de casa, com muito orgulho, que são o pilar da família. Ele fala, mulher de presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Olha que loucura. Lula não nasceu para ser dona de casa. Cara, ele tem noção. Ele tem noção do que ele fala às vezes? Isso aí é que nem aquele se tá caro não compra, sabe? Se for bater mulher, bate em outro lugar, que não pode bater mulher com exceção de corintiano. É uma dessas absurdas que ele fala. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. Aqui ele mostra como se donas de casa fossem escravas. Mulheres que dedicam suas vidas para cuidar dos seus lares, milhões delas, são escravas. Mas a mulher do Lula não. Ela não nasceu para ser dona de... Esse cara não tem noção do que ele tá falando. Sidônio, obrigado mais uma vez, Sidônio. Muitíssimo obrigado, Sidônio. Você é sensacional. Os videozinhos que você colocou aquela Margarete lá para fazer, os videozinhos da Glaze, tem nos ajudado muito, tá bom? Muito. Um abraço. É um verdadeiro escândalo no Supremo Tribunal Federal. 2 assessores do gabinete do ministro Flávio Dino estão sendo acusados de uma possível atuação criminosa para favorecer justamente um aliado político de Flávio Dino. Você não vai acreditar nas provas desse caso. O Flávio Dino ele não tem nem um ano, gente, um aninho no Supremo ainda, e ele já tem um primeiro grande escândalo criminal para chamar de seu. Lê aqui comigo essa reportagem que saiu no Estadão. Assessores de Dino acessam 130 vezes sistema da PGE em possível atuação criminosa. Como assim? Olha aqui. 2 assessores do Dino, lá do STF, fizeram 130 acessos considerados indevidos ao sistema interno, ou seja, não é de acesso ao público, o sistema interno da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, de onde eles são licenciados. Ou seja, os 2 assessores do Dino, eles são funcionários públicos da PGE do Maranhão, mas eles estão afastados dali para atuarem como assessores do Dino no STF. Os dados dessa acusação, os dados que a gente está passando aqui, constam num documento obtido pela coluna do Estadão que foi enviado ao STF pelo próprio Procurador-Geral do Maranhão, o Valdênio Caminha. Ou seja, é um documento oficial registrando tudo isso e é assinado pelo PGE do Maranhão, que é o Valdênio Caminha. Guarda esse nome porque vai ser importante para você entender essa história. Nesse texto, o Caminha ele também informa que os 2 assessores do Dino, que são o Túlio Simões e o Lucas Souza, usaram os computadores do próprio Supremo, talvez usando até horário de trabalho dentro do Supremo Tribunal Federal, no último dia 20 de fevereiro, para fazer as consultas aos dados internos da PGE do Maranhão. Como mostrou a coluna do Estadão, o PGE do Maranhão apontou ao Supremo uma possível atuação criminosa desses assessores. Por quê? Porque eles pegaram documentos para quê? Para embasar uma ação judicial no STF que favorece quem? Um aliado do próprio Flávio Dino. Ou seja, os caras, assessores do Dino, no próprio STF, acessaram documentos internos da PGE, pegando informações para uma ação que vai favorecer um aliado do próprio Flávio Dino. É inacreditável. Isso aqui, gente, é um escândalo. A acusação é gravíssima. E vejam que quem está enviando a acusação para o Supremo é ninguém mais, ninguém menos do que o PGE do Maranhão. Alguém do próprio estado do Flávio Dino. Agora para pensar comigo rapidamente o seguinte. Você consegue imaginar o tamanho da reflexão que esse PGE fez antes de ele enviar uma acusação dessas para o Supremo no clima de tirania judicial em que a gente vive? Ele deve ter pensado muito mesmo, antes de ele fazer isso, porque ele deve ter plena consciência dos riscos de retaliações e vinganças que ele pode sofrer de cara na vida pessoal e profissional dele, especialmente na carreira. Olha, pro ministro Flávio Dino denunciar ele pra corregedoria lá no estado, são 2 pulos.
Você concorda que esse ato do PGE, do Maranhão, do Caminha, foi um ato muito corajoso? Se você concorda, curta o vídeo com força para que ele chegue a mais pessoas e vamos seguir aqui na leitura desse escândalo que pode gerar uma investigação até sobre o próprio Flávio Dino. Será? Vem aqui comigo, ó. Túlio e Lucas negam irregularidades, destacam que são concursados e que os acessos são legítimos e que os documentos são públicos. O STF e Flávio Dino não comentaram. O procurador-geral acusa os assessores do ministro de repassarem documentos ao escritório de advocacia que representa o Partido Solidariedade no Estado. Tá bom, Deltan, mas quem que é o Solidariedade? Quem que gerencia? Quem é o presidente? O diretório, que é quem cuida do Solidariedade lá naquele estado, é presidido por quem? Pela irmã do deputado estadual Otelino Neto. E quem é Otelino Neto? É marido da senadora Ana Paula Lobato, que é, por sua vez, suplente do próprio Flávio Dino e assumiu o mandato na casa como senadora, depois que o Flávio Dino se afastou para assumir o Ministério da Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal. E tá entendendo as vinculações entre tudo aqui? O Solidariedade ele move a ação apontando casos de nepotismo no governo de Carlos Brandão, ou seja, os documentos e informações acessados pelos assessores do Flávio Dino foram usados para embasar uma ação que é movida pelo Partido Solidariedade, que tem todos esses vínculos com o Flávio Dino, e essa ação tá contra o Carlos Brandão, que é, adivinhe, rompido politicamente com o Flávio Dino, adversário político de Flávio Dino. E no dia seguinte aos acessos, segundo o Valdênio Caminha, o PGE, o partido também pediu ao STF o afastamento do próprio PGE, do próprio Procurador-Geral do Estado, Caminha, por supostamente ele descumprir ordens judiciais para afastar os servidores que estariam aí num quadro de nepotismo. Se entendeu as relações aqui? Deltan, tá muito complexo. Olha, eu fiz aqui um mapa mental para tentar te ajudar a entender. Você tem o Dino, e aí os assessores do Dino que fizeram 130 acessos aos sistemas da PGE, sistemas internos que não são de acesso ao público, pegando informações e documentos. E aí, o que acontece a partir daqui? Eles então obtêm aí documentos que são usados pelo Solidariedade do Maranhão, ou seja, documentos obtidos por assessores do Dino, e aí a questão que fica, sob comando do Dino ou não? Esses documentos foram usados em favor de um partido político, que aí poderia levantar uma possível atuação político-partidária do ministro, e esses documentos foram usados por um partido político que é o Solidariedade do Maranhão. E daí, Deltan? E daí que foram usados numa ação contra o Carlos Brandão, que é adversário político do Dino. Deixa eu colocar essa legenda aqui, ó. A ação foi usada então contra Carlos Brandão, governador do Maranhão, que é adversário político do Dino. E mais, esses documentos foram usados pelo Solidariedade, que é um partido que é presidido, que tem no seu diretório a irmã do deputado estadual Otelino Neto. E daí, Deltan? E daí que o Otelino Neto é simplesmente o marido da suplente do Dino no Senado. É o marido da Ana Paula Lobato, que é suplente do Dino lá no Senado. Esse é o quadro, gente. Ajudou você a entender o quadro aqui de relações? Gente, e ó, se ficou muito pequeno aí, reclama, pode reclamar nos comentários, eu vou tentar achar uma solução pra isso, mas se te ajudou a entender, comenta também pra eu entender o que ajuda vocês, pra ver o que eu repito, o que eu uso, não uso nos meus vídeos aqui, pra melhor servir vocês aqui em amor. Agora, gente, vejam bem, esse caso aqui é muito grave. E os contornos de gravidade jurídica dele só vão piorando depois que a gente conhece mais o caso. A acusação, então, é de que os assessores do Dino acessaram esse sistema interno da PGE mais de 130 vezes para ajudar um aliado político do ministro Dino em uma ação de um partido político que não só é de um aliado político de Dino, mas a ação é contra o inimigo político do Dino. E pior, é uma ação judicial no STF, que o próprio Dino vai julgar. A ação movida pelo Solidariedade contra o PGE, contra o governador, tá movida lá no STF. Ou seja, se tudo aqui for verdade, seria o juiz da causa ajudando um partido político, dando ao partido informações e documentos que ele vai usar no processo, que o próprio juiz vai julgar, e contra o inimigo político do juiz. É um escândalo de proporções maiores do que a vaza-toga. E aqui existe, por enquanto, acusações apenas contra os assessores do Dino. Mas nós precisamos lembrar que os gabinetes dos ministros respondem a eles, os assessores respondem aos ministros. Se ficar confirmada alguma participação do Dino nessa atuação criminosa, caso a investigação aponte isso, traga provas disso, vai ficar provado, escancarado, uma atuação político-partidária por excelência da sua excelência, o ministro. E essa atuação político-partidária é um crime de responsabilidade punível com impeachment, previsto na lei de impeachment. E a reação do Dino em relação a esse escândalo vai dizer muito. Ele vai demitir os assessores ou ele vai manter eles lá debaixo da sua pressão e influência para eventualmente silenciá-los? O que ele vai fazer pode dizer muito sobre o envolvimento ou não dele nesse escândalo. E por fim, será que isso vai dar em alguma coisa lá no Supremo? Lembrando que uma investigação contra o ministro do Supremo só pode ser feita pela própria PGR, Procuradoria-Geral da República, junto ao Supremo Tribunal Federal, e o PGR Paulo Gonet foi indicado e sabatinado junto com o Flávio Dino no Senado. Então, sendo realista, para acontecer uma investigação é preciso uma pressão popular, ou então se esse escândalo explodir com novas provas que mostrem participação direta de Dino nesse caso, como um depoimento dos assessores, ou um áudio ou um vídeo dele dando ordens aos assessores para acessarem documentos, fundamentando a ordem na necessidade de ajudar um aliado político, de perseguir e prejudicar o inimigo político. Se explodisse esse escândalo com a imprensa e a sociedade em cima, certamente aí a PGR se mexeria e abriria uma investigação. Deltan, mas já não tem material suficiente? Tem. Mas você sabe como tá tudo lá dominado, como você tem um consórcio de imprensa amiga do STF, porta-vozes do STF, a tendência é todo mundo baixar o tom, é passar pano, é minorar, é fazer desse escândalo algo pequeno, quando há algo muito grave que precisa ser investigado desde já.
Agora, se a gente quer que isso realmente aconteça e vá à frente, considerando o cenário atual, a gente vai precisar de pressão, de pessoas pedindo, cobrando investigação, acusando a irregularidade, e é bem improvável que avance, mas a Vaza Toga tá aí pra provar que o improvável às vezes acontece. E agora eu quero ver a sua opinião. Você conhecia esse escândalo? Você também ficou indignado? Surpreso com as informações? Você acha que o Flávio Dino tá envolvido? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder nenhuma novidade como essa. E se torna membro aqui do canal pra você receber análises exclusivas. Essa também é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.